A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 243 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando hoje a carta de 1 Tessalonicenses. É uma carta muito bonita, com ensinamentos muito importantes. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 1 até o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. É uma carta curta, acredito que você vai conseguir ler com facilidade. Espero que você separe um tempo para meditar, fazer anotações. Creio que Deus irá falar com você. O nosso texto devocional se encontra no capítulo 4, dos versos 15 ao 17, 15 ao 18, e a palavra de Deus diz assim: E pela palavra do Senhor ainda lhes declaro o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, e entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Amém? Bom, essa igreja, a igreja de Tessalônica, ela é uma igreja geograficamente, na região da Macedônia, e nós sabemos que ela ficava próximo da cidade de Bereia. E esses irmãos receberam a palavra de Deus com muita alegria, com muito entusiasmo, porque Paulo investe muitas palavras de elogios, de louvores para essa igreja, ao ponto de dizer que eles receberam a palavra com alegria e com esperança. Paulo também diz que ele não se preocupou em pregar tanto nas regiões onde aquela igreja estava localizada, porque eles mesmos faziam um trabalho evangelístico e missionário, anunciando a palavra de Deus. Paulo também diz que ele encontrado naquela igreja os 3 pilares do evangelho, que é a fé, a esperança e o amor. E Paulo também vai dizer que estes irmãos tinham uma grande esperança na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele também vai ressaltar aqui um pequeno detalhe. Como ele trabalha muito nessa igreja, o fato da vinda do Senhor ser algo extremamente importante e que muitas pessoas têm perdido isso de vista, então nós vemos que alguns irmãos aqui, achando que a vinda do Senhor já iria acontecer naqueles dias, estavam abandonando seus trabalhos, deixando de se esforçar e não trabalhando rotineiramente mais. Então Paulo exorta os irmãos a continuarem trabalhando. Isso daqui você pode ver escrito no capítulo 2 e o verso de número 9, que diz assim: Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Então observa que Paulo se dá como exemplo de que o cristão, embora ele busque as coisas lá do alto, como nós vimos em Colossenses, embora o cristão ele busque a salvação em primeiro lugar, embora ele busque a vida eterna e morar junto com o Pai, o cristão ainda está na terra. Então o cristão precisa ter compromissos com coisas terrenas, como o trabalho, o estudo, uma faculdade, Então é muito importante que nós não venhamos deixar de entender as necessidades. Então, se você é um cristão, tem buscado a salvação, tem buscado o reino de Deus, glórias a Deus, isso deve ser a sua prioridade. Mas não deixe de trabalhar, não deixe de estudar, não deixe de construir uma família, porque isso também é o propósito de Deus para você aqui nesta terra.
Depois Paulo vai dizer que assim como essa igreja sofreu algumas perseguições, ele também havia sofrido muitas perseguições. Por isso essa igreja não deveria se desanimar. Paulo também envia Timóteo ao encontro da igreja de Tessalonicenses, com o propósito de que Timóteo exortasse essa igreja e que Timóteo também recolhesse as informações de como essa igreja realmente estava. Já que Paulo tinha visto algumas igrejas sofrerem influências de falsos mestres, falsos apóstolos, ele não queria que o mesmo acontecesse com essa igreja. Por isso ele envia Timóteo para exortar, para pregar, mas para cuidar dela também. Correto? Então nós vemos que Timóteo ele é alguém extremamente importante aqui para a igreja de Tessalonicenses, também para o ministério do apóstolo Paulo. Mas o que eu quero te chamar mais atenção é para o tema central dessa carta, que é a vinda do nosso Senhor Jesus. Em todos os capítulos praticamente ele tocou nesse assunto, mostrando para a igreja de Tessalônica que a vinda do Senhor ela não somente é uma realidade, como ela deve ser uma prioridade buscada em nossa vida. Então no capítulo 1, o verso de número 9 e 10 diz assim: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Já falamos sobre essa questão da ira, né? Que o cristão ele vai passar pela tribulação e ele vai passar pelo princípio das dores, mas não pelo período da ira de Deus. A ira de Deus ela cai somente sobre os impuros. No capítulo 2, nós temos aqui um texto muito lindo, que é o capítulo 2, verso 8, que Paulo diz assim: assim com muito afeto estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida. Então aqui nós vemos o amor de Paulo por esses irmãos, né, por cada pessoa aqui dessa comunidade. No capítulo 2, o verso de número 19, ele volta a tocar no assunto da salvação. E ele diz assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa, em quem nos gloriamos na presença de Deus nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Observa que Paulo está falando que no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, um dos motivos dele se alegrar em Cristo Jesus e ter o que oferecer para Jesus era a salvação desta igreja, correto? No capítulo 3, verso 13, ele diz assim também, verso 12 e 13. E o Senhor faça com que cresçam e aumentem o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então, novamente, Paulo volta a falar aí da vinda de Jesus Cristo. No capítulo 4, nós temos aí um pequeno período dele exortando os tessalonicenses, a mesma coisa que ele já vinha exortando nas outras cartas, que é que os tessalonicenses abandonassem a velha natureza e tivessem prazer em viver a nova vida em Cristo Jesus, longe de pecados, prazeres mundanos e carnais, e sim concentrados naquilo que Deus tinha preparado para os tessalonicenses. Aparentemente havia nessa igreja uma grande preocupação com o que iria acontecer com aqueles que ficassem vivos até o dia da vinda de Jesus, mas o que também iria acontecer com aqueles que já tinham morrido em Cristo Jesus. E que, tendo morrido em Cristo Jesus, eles pensavam que eles não iriam participar da salvação e da vida do nosso Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo, no capítulo número 4, verso 15 em diante, vai responder essa questão. E ele diz assim: e é pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Cristo, de modo nenhum
precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vamos lá, vamos entender a primeira parte aqui. A primeira preocupação dos Tessalonicenses era sobre aqueles que tinham morrido em Cristo Jesus. Eles morreram, então quando Jesus vier buscar, eles não irão para o céu, porque eles não estarão vivos. Não, estamos enganados. Se alguém morrer no amor e na fé, na graça, na esperança de Cristo Jesus, essa pessoa tem a oportunidade, de participar da salvação. Então, esses irmãos que estavam mortos já, eles não estavam abandonados pelo Senhor, eles não estavam rejeitados pelo Senhor, muito pelo contrário, eles estavam guardados. Até que momento? Até o momento da vinda do Cordeiro. E olha que coisa interessante, quando Jesus vier buscar o seu povo, acreditamos nós aí que vai ser algo rápido, mas não vai ser secreto, é o que nós vemos no capítulo 5. Então Jesus, de repente, quando ele vier buscar o seu povo, ele vai primeiro ressuscitar esses irmãos que estão mortos, e tendo ressuscitado esses irmãos que estão mortos, aqueles que estão vivos, juntamente com os mortos, serão arrebatados para os ares. É o que está escrito aqui no verso de número 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então primeiro haverá a ressurreição dos mortos. Depois, nós os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então observa que nós temos a ressurreição daqueles que estão mortos. Imagina você, todos os irmãos que morreram durante toda a história da igreja, que tiveram fé em Jesus, nesse dia, no dia da vinda de Jesus, eles vão ressuscitar. E depois de terem ressuscitado, eles e nós todos, quando tocar a última trombeta, aqui não está dizendo isso, mas lá em 1 Coríntios 15 está, que é a última trombeta que será tocada. Então, todos nós seremos arrebatados nos ares, onde não haverá choro, pranto e nem dor. No capítulo 5, Paulo se preocupa muito em explicar como será a vinda de Jesus. E ela não será secreta, todo olho verá, aonde quer que esteja. Segundo, a vinda de Jesus tem um propósito. E qual é o propósito? Preparar o seu povo para um tempo de reino com boas obras. E nós temos que entender, amados, que a vinda de Jesus, embora seja repentina, ela não será secreta. Então nós temos que estar preparados, porque ela será visível e aqueles que rejeitaram Jesus se lamentarão. Nos conselhos finais, Paulo ele vai admoestar os irmãos aqui com respeito a amar, a consolar, a orar constantemente, a não desanimar, não apagar o Espírito Santo e a examinar as Escrituras, porque fazendo isso, eles irão alcançar a salvação. Então, nessa manhã, se é o teu desejo alcançar a salvação, alcançar a vida eterna, é a sua oportunidade de você buscar o Senhor, de você crer em Jesus e não tenha dúvidas de que Ele virá e Ele não vai demorar. Amém? Conserve a sua vida, se mantenha em santidade, continua trabalhando, continua constituindo família, mas te prepara, porque logo o nosso Deus vem buscar a sua igreja. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor Deus, nosso Pai, nessa manhã nós queremos te dar graças e te louvarmos porque o Senhor tem sido bom e fiel e justo. Senhor, ó Pai, nos ajude neste momento, Senhor, ó Pai, a nos mantermos firmes em Ti, Senhor, a nos mantermos fiéis à Tua palavra. Conserva-nos, ó Pai, até o dia da Tua vinda, na Tua presença, para que quando tocar a última trombeta, nós venhamos estar subindo nos ares para nos encontrarmos contigo. Senhor, ó Pai, salva a nossa casa e a nossa família, para que o Seu nome também venha a ser glorificado. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal. Amém? Assim você vai poder contribuir e abençoar a vida de muitas outras pessoas. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima segunda-feira.